Olá, somos o Seminário Shepherd de Teologia Reformada. O nosso alvo é servir a Deus através da educação teológica na igreja local para a formação de professores e pastores. Venha conhecer nossos cursos através das nossas redes sociais e canal no YouTube. O vídeo já vai começar, mas antes, curte, compartilha e se inscreve no canal também. E Natan vai ficar com os quartéis da vida. Ei, vamos montar depois um negócio interessante sobre isso, viu? Eu tenho umas ideias boas. Graça e paz, queridos, boa noite mais uma vez. Vamos começar a nossa segunda parte da nossa aula, né, de número 3, né, nosso terceiro encontro. E que agora nós vamos tratar de 4 pontos que distinguem o aconselhamento bíblico. Então nós aprendemos o que não é aconselhamento bíblico. Nós fizemos uma parcial sobre o que é aconselhamento bíblico e agora nós vamos imergir mais profundamente no que é aconselhamento bíblico. Como eu falei, o propósito dessa nossa aula de hoje é trazer cada vez mais a certeza que esse ministério do aconselhamento bíblico é necessário para nossas vidas, para a igreja local, e que com esse ministério nós vamos estar trabalhando exclusivamente com a operação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Então, isso nos dá uma garantia no que diz respeito à eficácia do ministério, não por causa de nós, mas por causa da palavra de Deus. Então vamos lá, queridos, slide número 15. Hoje só são 60 slides, nós já estamos no 15. Né? Ou seja, a terceira parte da aula é vigília. Então, a primeira terminou, nós estamos na segunda. Primeiro ponto, o ministério centrado em Cristo, Redentor e Senhor. Olha que coisa interessante. Ministério centrado em Cristo, Redentor e Senhor. O Deus da palavra manifestou-se em Jesus Cristo e nele está centrado o ministério em vidas. Os problemas da vida não encontram sua causa determinante no ambiente, nem em circunstâncias pessoais. A que estamos sujeitos, embora sejam múltiplas as influências que recebemos. Cristo dirige-se à necessidade primordial do homem, que é a sua redenção do pecado e a capacitação para viver de maneira agradável a Deus em meio a quaisquer circunstâncias. Colossenses capítulo 1, verso 27 e 28. Vamos fazer uma lida nesse versículo, queridos? Colossenses Então, olha só, o que nós estamos tratando agora é o ministério centrado em Cristo, Redentor e Senhor. Então, Colossenses 1, 27 e 28 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Olha só, meus amados irmãos, então, nós compreendemos que o ministério do aconselhamento bíblico ele é centrado em Cristo Jesus, Redentor e Senhor. Aqui nós começamos a ver uma coisa muito interessante. As pessoas, quando, não na sua maioria, mas muitas, nos procuram para aconselhamento ou para tratar de algum problema na cabeça da maioria das pessoas, sempre o problema vai ser o outro ou as circunstâncias. Né? Alguém nunca vai conseguir sozinho, a não ser que tenha se arrependido do seu pecado, mas na maioria das vezes ela vai olhar como as outras pessoas como problema, as circunstâncias como problema. Então nós começamos a dizer o seguinte: o Deus da palavra manifestou-se em Jesus Cristo e nele está centrado o ministério em vidas. Os problemas da vida não encontram sua causa determinante no ambiente, nem em circunstâncias pessoais. Então, meus amados irmãos, entendermos que os problemas, eles não são os outros, entender que os problemas não são as circunstâncias, mas é como reagimos às circunstâncias e o que está atrás daquilo que reagimos. Né? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a entender mais uma vez que o problema não é o problema é o pecado.
né? Então, é uma das coisas que a gente aprende logo no aconselhamento bíblico. E aqui diz o seguinte, que a questão primordial que nós precisamos compreender no aconselhamento bíblico, nesse primeiro ponto, ou seja, que é o ministério sentado em Cristo, né, Redentor e Senhor, é o seguinte, que a nossa maior necessidade é a redenção do nosso pecado, né? E aí essa compreensão da redenção dos nossos pecados é algo muito sério, porque nós somos orientados nas Escrituras e nós pouco ou quase não fazemos isso, ou não fazemos isso, é confessar os nossos pecados diariamente, é nos arrependermos dos nossos pecados. Parece que a igreja foi treinada, ou ela passa a compreender que a ideia de arrependimento está limitada ao nosso arrependimento para a salvação, uma única vez. A partir daí a gente perdeu a percepção de estarmos nos arrependendo continuamente, todos os dias. Por isso, quando eu compreendo que o ministério ele é centrado em Cristo, ou seja, ele é Redentor e Senhor, eu vou parar de dar desculpas, meus amados irmãos, no que diz respeito às outras pessoas e às circunstâncias. Eu vou entender que eu, né, preciso resolver isso. Quando a gente pega Jeremias capítulo 17, se vocês puderem voltar um pouquinho aí às Escrituras, eu quero mostrar para vocês algo que me chama muita atenção aqui. Eu não vou nem falar do homem fora do Senhor, que é o maldito o homem que confia no homem, no verso 5, eu quero a partir do 7, para vocês compreenderem algo. Mas eu não posso deixar de ler do 5, porque senão a gente não tem uma compreensão do contexto. O verso 5 do capítulo 17 de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e o que? Inabitável. Então esse homem, ele é como um arbusto, como diz aqui. No deserto ele é levado de um lado para o outro. Olha que interessante que ele diz, ó. Não verá quando vier o bem. A ideia de um coração duro, cego. Esse é um homem que faz do seu braço a sua força. Ele está à parte do Senhor, está apartado do Senhor. No verso 7, mostra outro homem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o quê, queridos? O calor. Grifa calor aí. A gente vai já voltar para ele. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. É interessante que esse homem que é colocado aqui, que não confia no Senhor, esse homem que se aparta de Deus, ele é considerado como maldito. O outro homem que confia no Senhor, ele é tratado como bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Agora, há uma diferença. Esse homem, que é considerado maldito, que vive como um arbusto no deserto, que é levado de um lado para o outro, ele não consegue enxergar quando as coisas boas vêm. Já notaram que tem pessoas que não conseguem enxergar as coisas boas? Estão tão mergulhadas nos seus próprios egos, nos seus próprios desejos, no seu próprio orgulho, que ele não consegue enxergar nada o que está ao seu lado. Do outro lado, meus amados irmãos, eu quero que a gente pense como se a gente pudesse colocar uma parede e dividisse. Não sei se vocês já viram uma imagem que dá para a gente tratar dessa ideia. Na internet ela tem muito que você tem uma árvore que a metade dela é seca, a metade é bem verdinha. Né? Então imagine essa imagem. Depois a gente pode trazer essa imagem e colocar os versículos do lado e a gente fazer uma composição visual para nós entendermos. O que acontece agora é que do outro lado nós temos o que nós chamamos do bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? É aquele que confia no Senhor. Do outro lado é aquele que se apartou de Deus, faz do seu braço a sua força, confia em si mesmo. Quando a gente olha para o outro lado, a gente vai ver que esse homem é como uma árvore que está onde? Olha o texto. O que o texto diz? Junto às águas. O que é interessante? Que suas raízes se estendem por toda essa água. Ele vai dar o quê? Frutos, as folhas dele é verde. Mas acontece uma coisa aí interessante. Eu mandei vocês e pedi que vocês grifassem a palavra calor.
Calor são circunstâncias. Calor é aquilo que está sobre essa planta verde. É o mesmo calor que está sobre o arbusto. Quando vê as coisas boas, ele não enxerga. O calor que está sobre a planta verde, ela continua florescendo e dando fruto. Por quê? Porque suas raízes se estendem até o Senhor. Está baseado em Cristo Jesus. Confia no Deus. Então, você vê que existem circunstâncias para os dois tipos. Um não enxerga coisas boas. Tudo ele vai tirar coisas ruins. Do outro, mesmo circunstâncias que não sejam boas, continua florescendo e dando fruto. Essa é a diferença do que nós precisamos levar esperança ao coração dos nossos irmãos e sempre apresentar versículos bíblicos que Deus trata exatamente quem está distante dele, quem está próximo dele, quem caminha sem ele, quem caminha com ele. Por isso, nós aprendemos que as circunstâncias, o ambiente, as pessoas não são os nossos problemas. Podem nos afetar, podem causar danos em nós, podem, porém a minha resposta está muito ligada ao intuito do meu coração, está muito ligada àquilo que eu espero de alguém, que eu quero de alguém, né? Então, o primeiro ponto é muito interessante, ministério centrado em Cristo, Redentor e Senhor. Então, nós vamos sempre olhar para o que nós chamamos de redenção, confissão de pecados, levar esse pecado à cruz de Cristo, sempre é o alvo. Tipo, Colossenses vai dizer o seguinte, que Cristo cravou, né, nossos pecados na cruz. Há um atestado lá que foi cravado lá, nos dando liberdade no sentido de vida. Humilhando principados e potestades. Cravou na cruz aquilo que era o nosso mandato, aquela nossa perseguição. Foi colocado na cruz porque Cristo pagou. Por isso, meus amados irmãos, que todas as vezes que nós olhamos a ideia de redenção e pecado, ou seja, a ideia da redenção do pecado e a confissão desse pecado, a gente tem que entender e lembrar nossos aconselhados e a nós mesmos que nós levamos aos pés da cruz o nosso pecado. E ali pedimos perdão ao Senhor. E precisa vir à minha mente, por isso que nós precisamos criar essa imagem na mente, primeiro na nossa e depois dos aconselhados, a morte sacrificial de Cristo Jesus. Nós precisamos pegar, ler Isaías 53 e ler Mateus capítulo 27 e 28, para casarmos uma profecia com a verdade bíblica. Nós não podemos esquecer esses fatos. Nós não podemos esquecer toda a beleza das Escrituras. Se for Lucas, a gente vai ver 23 e 24, por exemplo, os capítulos que vão tratar dessa questão. Próximo slide, meus amados irmãos. Segundo ponto, o ministério fundamentado aonde? Na palavra de Cristo. Se o primeiro é em Cristo Jesus como Redentor e Senhor, agora é na sua palavra. Em dias quando a Bíblia costuma ser vista como útil e perceptiva, mas não suficiente, para lidar com os problemas do homem atual, é preciso lembrar que a palavra inspirada e inerrante, interpretada corretamente e aplicada com cuidado, debaixo da direção e pelo poder do Espírito Santo, oferece-nos a plena sabedoria de Deus que transforma o que, queridos? Vida. Então, assim, ter a palavra de Deus em nossas mãos como mais um pressuposto claro de que nós estamos habilitados, né, para tratar de problemas, para confissão de nossos pecados, para a nossa vida, é entender o quanto a palavra de Deus ela é suficiente. O que eu quero ressaltar aqui para os irmãos é logo o começo. Em dias quando a Bíblia costuma ser vista como útil e perceptiva, mas não suficiente. O que vocês entendem com isso? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem uma compreensão do que seria isso? Recentemente, a cantora, né, a Xuxa, ela postou uma determinada postagem dizendo que a Bíblia necessitava ser atualizada. Eu vi, isso é verdade mesmo? Isso, ela escreveu, diga-se de passagem, escreveu muito mal no que tange a língua portuguesa mesmo. E referindo-se ali à necessidade de atualizar, retirar palavras de ódio ou coisas do tipo, né? E é interessante que isso naturalmente diz o contrário para a gente, né? A Bíblia não é anacrônica, né? Ela é atemporal, né? Exatamente. O tempo não passa por ela, ela vai passando pelo tempo e continua essencial para nós, né? Então, esse texto de 2 Timóteo também
nos dá a certeza disso, dessa Bíblia que serve para todas as áreas, né? E é como era no passado, continua sendo fundamental da Sim, mesma sim. forma, né? Ela continua na sua eficiência, né? Porque ah, ela não é um programa humano. Ela não é um programa humano de 5 etapas, né? Ela é a palavra de Deus. Salmo 119, aqui, do verso 7 ao verso 11, nos traz uma clareza sobre essa palavra que é inspirada e inerrante, e que ela é suficiente, ou seja, ela é o fundamento para a nossa vida. Salmo de número 19, falei 119, foi, queridos? Não, é 19, desculpa. Vamos pegar do verso 7 ao verso 11. Texto bem conhecido da igreja diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, é muito interessante nós ainda compreendermos diante de tantos barulhos, tantos ruídos que vêm aos nossos corações, interpretar a palavra de Deus como inspirada e inerrante. E sentido último aqui, útil para a nossa vida. Porque muitas vezes, por vivermos num mundo tão acelerado, onde nós queremos respostas imediatas, quando se diz que a palavra de Deus é suficiente, muitos irmãos não têm a paciência de descansar em Cristo Jesus. Por isso, a necessidade de buscar respostas em outros lugares. E aqui nós compreendemos, no segundo ponto, que o ministério do aconselhamento bíblico é fundamentado na palavra de Deus. Se o primeiro é fundamentado no Redentor, que é o nosso Senhor e Salvador, no segundo momento, nós entendemos que nós estamos firmados na palavra dele. Terceiro ponto, o ministério voltado para a transformação à imagem de Cristo. Isso aqui é belíssimo, queridos. Mudança bíblica é um processo de transformação profunda e abrangente, centrada na pessoa de Cristo, que atinge o homem interior e também o comportamento exterior enquanto manifestação da vida interior e resulta na própria semelhança de Cristo. Isso aqui é magnífico. Então, o aconselhamento bíblico, ele é voltado para a transformação do aconselhado à imagem de Cristo. Entendendo que Paulo vai retratar tanto em Coríntios como em Gálatas, que nós já somos o quê? Novas criaturas. Ele vai dizer que tudo se fez novo, o homem velho se desfez, essa roupagem não existe mais. Nós estamos sendo refeitos continuamente à imagem e semelhança de Deus. Efésios capítulo 4, verso 24, Colossenses 3, 10, estamos sendo refeitos em conhecimento. É interessante que quando esses corações são trabalhados pela palavra de Deus, atinge o homem interior. O que é o homem interior? Nas escrituras, o coração. Atinge o nosso coração. O coração está relacionado à mente, coração nas escrituras está relacionado à alma, então, ou seja, o ser do homem. Então, quando a palavra ela é colocada dentro do coração, ela tem uma transformação. E aí vai para a nossa compreensão que é impossível um coração transformado não haver mudanças de comportamento. Não é isso? Porque se não tiver mudança de comportamento, aquilo que é anterior ao comportamento continua ainda isolado de ser imagem de Cristo. Ela é o alvo do discipulado e há aconselhamento bíblico. A transformação acontece à medida que a palavra é aplicada ao coração pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos textos que nos dão clareza. Vamos pegar aqui 2 Coríntios, por exemplo.
2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha que texto, meus amados irmãos. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui, meus queridos, nós começamos a ver uma santificação progressiva na nossa vida. Todos os dias nós somos tratados pelo Espírito Santo. Todos os dias nós somos tratados pela benignidade, pela misericórdia, pela graça de Deus. Então, um texto que vocês devem ter sempre em mente é Efésios capítulo 4, que é um texto que eu gosto de citar bastante. Corram lá para Efésios capítulo 4. Versos 22 até o 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei de quem, queridos? Do velho homem, que se corrompe segundo o quê? As concupiscências do engano. Porém, tem uma ação agora imediata. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais de quem? Do novo homem, que é criado segundo Deus. E vê os aspectos em justiça e retidão procedentes da verdade. Verdade é Cristo Jesus. Né? É a palavra de Deus. Então, Paulo nos ensina em um verso que nós já não somos o mesmo homem. Nós fomos renovados em Cristo Jesus. Então, isso aqui já nos dá uma compreensão. Quando alguém perguntar para vocês, mas de fato, o que é ajudar alguém a se conformar cada vez mais à imagem de Cristo? Era uma das coisas que eu tinha no começo do aconselhamento bíblico, mais dúvidas. Como que nós, conselheiros, podemos ajudar alguém a se conformar à imagem de Cristo? Né? Como que nós podemos ser esse instrumento do Redentor na vida do outro? E aí a gente começa a entender que é da forma mais simples, que não tem ação minha. A ação sempre é do Espírito Santo nesse coração. Mas tem o que nós chamamos o veículo para isso, que é a palavra de Deus. E nós aprendemos a aplicar essa palavra ao coração dos nossos irmãos. Lembrando cada um deles que eles já não são as mesmas criaturas que eram antes de conhecer a Cristo. E essa renovação, ela é contínua. Por isso que há uma motivação em servirmos a Deus. Há uma compreensão. Por isso que muitas vezes nós somos pegos em nossos pecados e nós não compreendemos muitas vezes. E aí o Senhor traz a memória, né? Que só Ele é santo. Só Ele é perfeito. Nós não. Mas nós lutamos. Né? Quarto ponto, querido. O ministério confiado ao corpo de Cristo. À medida que a nossa sociedade cresceu em complexidade, o trabalho dos especialistas ganhou espaço. A tendência é confiar também o aconselhamento aos especialistas. A palavra de Deus, porém, aponta que o aconselhamento é um ministério a ser exercido pelo corpo de Cristo, dentro da dinâmica da igreja. E esses dois versos aqui nós já lemos, Romanos capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ver que Paulo vai dizer que nós precisamos compreender que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para demonstrar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Romanos 15, 14. Quando a gente olha para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 11 e verso 14, nós vamos ver que também a igreja deve entender que ela deve ademoestar uns aos outros. Mostrei para vocês que Paulo cita 3 grupos de irmãos com problemas na igreja. Não foi exaustivo. Ali é à luz do contexto de 1 Tessalonicenses. Vocês imaginam se Paulo fosse falar dos grupos, se ele colocasse a carta de Coríntios, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, aos Filipenses, a Filemon, a Tito, não ia sobrar 1 e 2 Timóteo. Se ele colocasse exaustivamente todos os pontos de grupos dentro da igreja com problema, quando alguém falar assim, então para Paulo só existiam esses 3 grupos, aí você tem que saber o contexto. Não, meu amado irmão ou minha amada irmã, no contexto de 1 Tessalonicenses eram esses 3 grupos que Paulo estava lidando naquele momento, qual ele escreve. Próximo slide de número 20, chegamos aí a um terço, né, da nossa aula. Alguns termos no Novo Testamento falam de como praticar o aconselhamento bíblico. Queridos, aqui é um caminhar
bem interessante que a gente não pode deixar de trocar hoje, né? Isso vai ser muito bom para nós agora, porque quando você estiver lendo a Bíblia, você vai se deparar com essas palavras e você vai saber que todas as vezes que essas palavras são tratadas nas Escrituras, elas estão sendo tratadas dentro do aconselhamento, seja para demonstrar, para corrigir, para consolar, para orientar, para discipular, ou seja, você vai ver que ela está lá circulando. Então vamos lá, próximo slide, paracaléu. Nós vamos ter essa palavra aqui para a gente pensar na carta de 1 Tessalonicenses 2:11 e 12, 1 Tessalonicenses 5:11, Hebreus capítulo 3:13. Então nós vamos ver que nós temos nas Escrituras vários momentos que essa palavra ela vai estar circulando nas Escrituras. E vamos ver o que significa essa palavra. Consolar, confortar, fortalecer, exortar, admoestar. Olha o tanto de variações que nós temos no português dessa palavra, né? Então, são muitas variações que vão nos ajudar a compreender quando estivermos lendo as Escrituras. Vou pegar aqui 1 Tessalonicenses 5:11, que diz: consolai-vos, pois uns aos outros edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, a palavra consolai-vos é paracaléu, né? Chamar para o lado. É de você colocar alguém do lado aqui. Então, essa palavra que está no grego, que é paracaléu, nós vamos encontrar na língua portuguesa, na Bíblia, muitas vezes por consolar, muitas vezes por confortar, fortalecer, exortar, admoestar. O que é importante aqui? Não é você decorar, não é você decorar, mas é você fazer uma ligação de todas as vezes que você se deparar com essas palavras, que você vai ligar uma antenazinha, uma luz vai acender e você vai passar um corretivo, né? Você vai para um marca-texto ali, desculpa, corretivo não, marca-texto, você vai passar uma caneta, um lápis, você vai apontar para essa palavra, você vai circular essa palavra, você vai pegar um caderninho, e eu aconselho agora a gente fazer isso. Para bom conselheiro, sempre é importante nós aprendermos aonde está palavras dentro de contextos e situações tanto de pode ser de parágrafos, como pode ser de capítulos, como pode ser de versículos, aonde eu posso aplicar o coração de alguém que necessita. Então, a melhor forma é caderninho do lado. Existe o que nós chamamos de uma leitura de um bom conselheiro, que é uma leitura diária, aonde você pega um livro. Por exemplo, vamos pegar Colossenses. Colossenses é uma carta maravilhosa para compreendermos isso. Então, você vai lendo, pá. Você tem do lado aqui, você pode imprimir essas 2 páginas, 3 páginas aqui, onde você vai ter as palavras-chave. Quando você encontrar ela aqui, você marca. Vai para o teu caderninho, capítulo tal, versículo tal, de Colossenses, palavra admoestar, que é a palavra paracaléu. Só um exemplo, né? Confortar ou consolar-vos, que é a palavra paracaléu e tal, tal, tal. O contexto é esse. Você começa a desenvolver a sua dinâmica de falar o texto. Tá, beleza, ponto aqui. Começa a ler de novo. É uma leitura que talvez você vai ler 5 versículos. Por quê? Porque você está profundamente fazendo um estudo, buscando consolo primeiramente para o seu coração. Então é um aprendizado. Não é algo que você vai fazer de um capítulo todo, porque não é legal. Você pega parágrafos, porque não esqueçam, a Bíblia é uma carta direcionada à igreja, o Novo Testamento aqui. Imagine, as cartas de Paulo. Ela não foi escrita nem em capítulo e nem em versículo. Foi uma carta. Carta tem parágrafos. Então, provavelmente, eu preciso compreender que começa um assunto e termina outro. Muitas vezes, e isso não quer dizer que capítulo e versículo estejam errados. Muito pelo contrário, nos ajuda de uma forma magnífica. Mas o que eu quero que a gente compreenda é que nem sempre se começa ou se termina um assunto em um capítulo ou em um outro versículo. Não esqueçam disso. Então, a ideia principal é a de chamar ao lado para auxiliar, incluindo confortar. Com relação a algumas circunstâncias da vida, mas também encorajar ou exortar a seguir determinado curso de conduta futuro. Na prática, consolação e exortação misturam-se muitas vezes. Então, essa palavra, paracaléu, ela pode estar numa forma de consolação, que é trazer para o lado, como também eu posso trazer para o lado para demonstrar.
para corrigir. Alguém está fraco, lembram lá de 1 Tessalonicenses? Tem uns que Paulo chama aqui para o lado para demonstrar, exortação. É os insubmissos. Os que estão fracos, ele chama para esse lado para confortar. Olha que coisa interessante. 2 grupos que eu posso usar a mesma palavra, mas tem um peso de ação. Uma coisa é você confortar, outra coisa é você exortar. Porque alguém que saiu do trilho, os insubmissos, os ministros da polícia vão entender isso. Imagine uma marcha, uma apresentação, ou uns testes para você passar lá e alguém se desvia e todo mundo paga por ele. Acontece muito isso, o cara está lá, marcha, ele está todo desajeitado, todo mundo vai pagar pelo companheiro, todo mundo paga, desce, põe de frente, no sol, no asfalto. Dá vontade de pegar o caba, né? Então, essa é a ideia, é você ademoestar um cara desse que está fugindo da linha, por insubmissão. Uma coisa é você consolar alguém que está lá também, num treinamento desse, e perdeu um ente querido. Está batido. Mas ele não é insubmisso, ele está fraco ali, está acontecendo coisas internamente nele que ele precisa que alguém venha e fortaleça ele. É diferente do cara que está saindo da linha, é um insubmisso. Ele está fazendo isso muitas vezes porque quer, por falta de aprendizado dele mesmo. Mas enfim, não esqueçam que quando essa palavra aparecer nas Escrituras, ela está de uma forma que ela pode estar consolando ou advertindo. Vamos para a próxima palavra, no próximo slide. Cartatizo, né? Abram em Gálatas 6:1. Vocês vão ter até aula de grego, já se soubesse, né? Se colocava já na disciplina do seminário. Não é não? Irmãos, se alguém for o quê, queridos? Surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, o que ele diz? Corrigi-o. Catartizo, essa é a palavra que serve para preparar, aperfeiçoar, corrigir, reparar, consertar. Refere-se a restaurar a utilidade, reparar o que está errado, aperfeiçoar visando uma utilidade maior. Então aqui é interessante esse versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais o quê? Também tentado. Interessante isso. É uma palavra usada para orientação, para aperfeiçoar, para corrigir. Vamos para a terceira palavra. Macrotumeu. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. Nós já lemos essa palavra, né? Traduzido como exercer paciência e longanimidade. Indica a disposição paciente e humilde de lidar com os irmãos. Irmãos, você já parou para pensar o que é longanimidade? A palavra que a gente vê nas Escrituras, escuta nas Escrituras, a gente ouve irmãos pregando sobre ela, a gente ouve como um atributo de Deus. Deus é um Deus longânimo. Já ouviram falar sobre isso? Como que eu compreendo essa longanimidade? Imaginem uma piscina de 50 metros. Grande, não é? Alguém diz assim, imagina que tem 10 amigos, vamos ver quem consegue ir mais longe por baixo. Aí, onde você parou, você levanta e fica, porque aí você vai ser a base, né, da sua longanimidade, até onde você aguenta. E aí começa a turma pular. Você vai ver que tem pessoas que vão mais distante, tem pessoas que vão mergulhar e logo sobem desesperada, fôlego acabou. Então, longanimidade é aquilo que Deus tem, incomparável, de ir por muito tempo sobre qualquer situação. Por isso que nosso Deus é longânimo sobre nós. Nós não. Nossa longanimidade, ela é imperfeita. Muitos de nós explodimos em situações muito rápido. Talvez o Natan esteja passando a mesma situação que eu e aguente mais um dia. Eu vou aguentar menos. Então, longânimo é um atributo de Deus no qual a sua longanimidade é infinita. É infinita, a nossa não. Então,
macrotumel, né? 1 Tessalonicenses, vamos solar, queridos. Capítulo 5. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis, né? Os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e seja o quê, queridos? Longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro em mal por mal. Olha como faz sentido quando a gente aprende a palavra. Olha como faz sentido. Seja longânimo. Por que essa longanimidade é importante como atributo, como algo que a gente tem que entender e desenvolver? Porque ele diz, não retribua o mal com o mal. Se eu sou longânimo, se eu amo meu irmão, se eu sou paciente com meu irmão, eu não vou querer responder o mal com o mal. Eu vou prender esse A e vou continuar. Olha como faz sentido, meus amados irmãos. Amareis os fracos e sejais o quê? Longânimos para com todos. Evitai, por quê? Porque nós somos longânimos. Estamos desenvolvendo a longanimidade. Evitai que alguém retribua ao outro o mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Porque a palavra longanimidade é que é exatamente o ponto-chave de nós tratarmos os outros bem. Bem com bem. O mal com mal, não. Se eu não sou longânimo, eu quero logo que revidar. Eu explodo. Em algumas situações eu não tenho nem papa na língua aqui, né? Eu se responder eu sou pior. Se você vem com a mão, eu vou com duas. Você não é longânimo, meu irmão. Você está na carne. É difícil ser conselheiro, né, meu irmão? Aliás, é difícil ser crente. E vem a palavra mais linda, noutetel, né? Atos 20, 31, Colossenses 1, 28, Colossenses 3, 16, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, Romanos 15, 14. Ademoestar, advertir, exortar, aconselhar. Podemos identificar pelo menos 3 elementos básicos contidos nesse texto, nesse termo. O primeiro, algo errado precisa ser tratado na vida do irmão. Então, quando a gente encontrar nas escrituras, no tetel, a demonstrar, algo errado está acontecendo na vida do irmão da igreja. O tratamento do problema, no ponto 2, é pela confrontação e instrução verbal, ou seja, audível, chamada de atenção. Terceiro ponto, e a motivação é ajudar o irmão em amor com envolvimento genuíno e intenso. Eu nunca vou usar essa palavra no tetel, advertir, ademoestar, corrigir, qual for, exortar, para humilhar, mas ajudar em amor, né? Então, a gente muitas vezes, como conselheiro, temos que ter domínio próprio, humildade, temor e tremor. Porque se alguém está diante de nós com um pecado, queridos, nós não temos autoridade para humilhar o outro. Alguém chega falando de um pecado que você diz assim, que pecado horrível, você é um miserável, você é um maldito, seu condenado. Né? Você vai ter que respirar muitas vezes, até pedir para sair para pegar uma água, alguma coisa que você precisa ir no banheiro, você precisa se recompor e você volta, entendendo que o seu papel ali é levar esperança àquele coração e tratar aquela exortação com amor. É fácil, queridos? Não é. Que a gente vai pegar situações de pecados que você vai dizer, rapaz, esse cabo merece um mói de pia. É o pensamento carnal dentro de nós. É a autojustiça. Eu nunca faria isso. Isso nunca vai acontecer comigo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado para que não caia, né? Paramuteomai, né? 1 Tessalonicenses 2, 11, 12, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. É traduzido por consolar, encorajar, animar. Está lá, a gente acabou de ver em 1 Tessalonicenses, lembra? Animar aqueles que estão fracos. Tem um sentido geral de falar bem de perto com alguém, de modo positivo e benevolente, para confortar, consolar, encorajar uns aos outros. É uma palavra magnífica que a gente deve aprender a usar em nossos aconselhamentos. Então, nós conseguimos compreender, passo a passo, alguns componentes que são importantes, que estão dentro do aconselhamento bíblico,
E nós começamos a ver palavras aqui, meus amados irmãos, que vão nos nortear. E essa segunda parte, para vocês terem uma ideia, ela tem média de 24, 25 slides, que não vai dar para ser tratado aqui. Que é a prática bíblica do aconselhamento na igreja, né, que está no slide exatamente de vocês, slide 27. E ele é bem demorado porque aqui a gente vai ver versículo por versículo. Como já são 9 horas, é? Rapaz. Seria depois do café. Era porque a gente parou muito versículo, para tratar algumas coisas, né? E na realidade, porque, deixa eu explicar para vocês, essa aula era para ter sido dado ontem, que era feriado. A gente só teve uma aula hoje. Então, eu tenho uma aula com vocês em débito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gravar essa segunda parte, já colocar no grupo, né? Os irmãos que estão em casa, os irmãos que vão assistir ainda, e os irmãos que estão aqui, para receber essa segunda parte da aula. Não sei se vocês estão entendendo, essa segunda parte era hoje. Essa primeira parte tinha que ser ontem, mas ontem foi feriado, é um dia da gente dar uma descansada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou gravar essa parte e vou colocar no grupo. Porque só aqui são 27 slides. E aí não adianta a gente dar 1, 2 slides e parar, e aí a gente ter para trás todo um conceito que vai se perder. Então a gente precisa ter uma linha de raciocínio. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar essa segunda parte, vou tirar, talvez segunda-feira, que fica um dia mais tranquilo, vou gravar e vou colocar no grupo, para a gente poder já acompanhar. Eu não sei se os irmãos têm alguma pergunta ou querem acrescentar alguma coisa nessa aula de hoje. Está tudo tranquilo mesmo? Os irmãos estão tudo bem? Alguém de casa aí, Guilherme, quer acrescentar? Se os irmãos entendem. Então, assim, nós vamos dar uma parada agora, né? Já são 9 horas, os irmãos têm que ir para casa. E eu fico devendo a gravação dessa segunda parte e coloco no grupo, para que a gente não perda essa... Deixa eu só colocar aqui alguns livros que eu gostaria que a gente, desse curso, não deixasse de ter. Esse aqui, do Aconselhamento Bíblico, Teologia do Aconselhamento Bíblico, é um livro, inclusive local, aqui da Peregrino, que é exatamente do Lambert, é um livro fantástico, porque nós vamos tratar muito de teologia, e o Introdução ao Aconselhamento Bíblico, que é do John MacArthur, que tem a capazinha verde, aquela que você tem, e que está dentro da Amazon, nessa capinha verde, para quando você olhar e dizer, o pastor colocou, aqui tem outro. Você vai encontrar lá o da capa verde. Esses 2 livros eu vou colocar no grupo, né, para que vocês possam entender. Esse aqui eu posso até ver o preço da Peregrino aqui em Fortaleza, com desconto. Desconto tanto para os irmãos que estão fora, só vão pagar o frete, mas eu consigo com desconto, porque a Peregrino, editora que tem trabalhado muito forte no aconselhamento bíblico, que é nossa parceira, né, da Nutecia. E aí, irmãos, ficamos a caminhar com mais uma parte da aula. Quero lembrá-los que no dia 13, 14, 15, 16, 17 de novembro, nós temos o primeiro módulo, o módulo 1 da OIC aqui em Fortaleza, em nossa igreja de aconselhamento bíblico. É um processo de 2 anos, né, onde nós seremos, tem uma certificação inicial para conselheiros bíblicos. Ela vai acontecer a cada 6 meses. O valor é de R$120. Você pode começar a pagar a partir agora de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Você pode dividir em 7 vezes. R$120 dividido em 7 vezes, sua casa pio. Não, 120, você vai dividir em 7 vezes esse 120. Não, vamos supor. Divida aí 120, eu estou sem calculadora aqui, por 7. A semana do curso todinho, exatamente. Você vai pagar 120 pelo curso todo, certificado, tudo, né? Só para não ter uma ideia aí, bote aí, 120. É R$7 por mês, né? Se você quiser dar R$20 por mês e no final da última parcela você dá só a diferença, você vai fazer um curso de 1 semana de certificação das 7 da noite às 21 horas. Não é comigo, é com o pastor Denis, né? Que é exatamente um conselheiro certificado pela ABCB, pela OIC, e ele vem dar o curso aqui na nossa igreja. Fantástico, fantástico. E eu, assim, para mim, na minha cabeça, eu não consigo ver vocês fora desse curso, né? Estou terminando o módulo 4 agora, né? E vocês vão caminhar, e eu vou fazer de novo o módulo 1 presencial. É uma bênção, é uma bênção. Então, que Deus abençoe, queridos.
Eu vou fazer essa aula gravada, coloco no grupo e vocês assistem. Quem puder providenciar os livros, quiserem comprar direto comigo, eu falo com o pastor Humberto lá da Peregrino, pego os livros e encaminho também para os irmãos que estão fora. A única coisa que vocês vão pagar de diferença é o frete. Segunda-feira eu coloco o valor no grupo, quanto é que vai ficar o livro. Então Deus abençoe, vamos orar e agradecer nosso bom Deus. Senhor Deus, rendemos graças ao teu santo nome, Pai, te agradecendo pelas infinitas misericórdias que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Te peço a tua bênção sobre esse curso, sobre os ministérios de cada aluno aqui presente, nossos irmãos que estão online em outras cidades, que o Senhor abençoe grandemente suas igrejas, seus ministérios, que abençoe seus estudos, que possam ser bênçãos na mão de Deus, e que esse ministério que está sendo formado, já está formado em algumas igrejas, seja para a glória de Deus. Assim, Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.